TV Câmara, Campinas. Boa tarde, mais uma transmissão ao vivo aqui direto do Teatro Bento Quirino, da TV Câmara Campinas. Agora vocês vão acompanhar a 6ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura. Quem vai comandar esta reunião é o vereador Paulo Búfalo e o tema de hoje é Direito à Diversidade Cultural. Vocês passam a acompanhar essa reunião a partir de agora. Olá, boa tarde. Então, nós temos início aqui a essa reunião da comissão, a 6ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da Câmara Municipal aqui de Campinas. E nessa reunião em particular, como já foi anunciado, nós discutiremos o direito à diversidade cultural com um olhar para os teatros municipais aqui da nossa cidade, né? E pensando também os territórios onde esses teatros estão inseridos. Então, para essa conversa, nós convidamos aqui a secretária municipal de Cultura e Turismo de Campinas, né, a Alexandra Caprioli, também a Alice Porsani, que é atriz, diretora, professora de teatro e integrante do grupo Matuta de Teatro, e também contamos à mesa aqui com o Gabriel Rapaz, que é diretor de cultura, né, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E com eles, então, quero também anunciar a presença, me desculpa, da Camila Queiroz, que é assessora da vereadora Paola Miguel, que também compõe essa comissão. Então, a ideia é que nós possamos aqui debater um pouco esse olhar para os teatros, aqui as salas de teatro no município, né, a função que cumprem essas salas, e como sempre nós temos feito aqui na Comissão de Cultura, eventuais encaminhamentos, projetos, enfim, ideias que surjam, nós procuramos mantê-los na pauta, seja para pensar a política pública, a questão orçamentária, lembrando, inclusive, que esse ano aqui nós temos a questão do orçamento impositivo, em que essa casa vai atuar muito mais ativamente, tanto na elaboração como no processo de execução e fiscalização do orçamento municipal. Então, nós precisamos de ideias, precisamos conhecer os projetos, né? Então, nós devemos debater em torno desses temas. Então, eu vou começar passando aqui a secretária Alexandra Caprioli, para que ela possa dar aqui as boas-vindas e já fazer aqui a sua fala. Destaco aqui a importância, inclusive, de nós falarmos do atual cenário de reformas ali do centro de convivência, né, de toda a estrutura ali do teatro de arena, né, e também falar um pouco do evento recente que ocorreu na cidade, que, aliás, nós aqui, eu procurei prestigiar várias das atividades, né, mas pudesse falar um pouco de como ocorreu, dos acontecimentos ali, dos bastidores, né, da virada aqui na cidade de Campinas. Então, vou passar a palavra a ela e depois nós damos a sequência aqui, tá bom? Obrigado, vereador Paulo Búfalo, Alice, do Grupo Matula, Gabriel, né, nosso diretor. Eu queria, primeiro, realmente dar um depoimento da alegria que a gente teve, inclusive nos encontramos na virada, a gente ficou muito feliz com o prestígio da presença, né, de muitas pessoas aqui, dos vereadores, mas acho que o que a gente destaca é que quando nós decidimos retomar essa virada, que não acontecia desde 2015, a gente tinha um objetivo de conseguir trazer um evento grande, que mexesse com a cidade, né?
E, propositalmente, muitas pessoas nos questionaram, por que vocês não fazem na Arautos da Paz, por que vocês não fazem no Largo do Rosário? E eu acho que vocês vão entender as nossas razões, né, de fazer na nossa casa. Acho que a gente estava no momento de fincar o pé na Estação Cultura e mostrar que aquilo era a nossa casa. Então, aquilo foi, assim, muito uma decisão coletiva da secretaria, entendendo que era um momento oportuno de mostrar que a gente tem ocupação daquele lugar e toda a potencialidade que a pandemia retirou da gente, mas que está lá latente. Quer dizer, é um lugar que ele é feito para a cultura. Então, só esclarecendo, a gente se participou de um edital público. Na verdade, esse ano, todos os editais que apareceram, a secretaria se inscreveu e fomos contemplados em todos. Um deles foi o Retomada, que o Feverestival foi contemplado. O outro foi o Revelando, que acontece em São Paulo. Tivemos vários das nossas manifestações culturais sendo apresentadas lá. E a Virada era esse outro evento que a gente achou que era relevante, porque o governo do estado aporta recursos para a contratação dos cachês, mas cabe ao município uma carga que não é leve, mas que a gente entende que ela é importante, de toda a estruturação da Virada, todas as estruturas, e a gente realmente conseguiu, acho que trazer, sem dúvida nenhuma, a maior virada que a cidade já viu nos últimos tempos, fora os anos que ela não aconteceu, mas mesmo nos últimos anos, quando ela estava acontecendo, a gente acho que acertou, assim, a equação, que é a combinação de nomes nacionais com relevância, que a cidade merece, porque a gente também foi muito exigente, já que a gente ia entrar, para que eles determinassem atrações que falassem ao coração da cidade. E um palco, e vários palcos espalhados pela cidade com atrações da cidade, que a gente queria muito que eles tivessem parte, né, desse momento. Acho que outra novidade é a Sinfônica participando da Virada, que também é uma novidade, a Sinfônica nunca fez parte da Virada. Então, a gente achou que esse momento novo, com a chegada do novo maestro, que tem um perfil muito arrojado, tinha tudo a ver a Sinfônica ser uma atração importante, né? O concerto, o show-certo aí com o Diogo Nogueira, que foi, na verdade, por incrível que pareça, o maior público que a gente recebeu, não foi no Almir Sater, foi na Sinfônica. Então, isso para a gente é muito significativo. Outra, só para finalizar, é que a gente teve todos os tipos de manifestação. A gente procurou ter atividades no teatro, e com muita alegria que a gente fala que as atividades foram todas lotadas, mesmo da 1h, que era um horário corujão, que a gente brinca, mas era teatro oficina, que já tem uma atratividade, mas todas as atrações, todas as coisas do teatro foram lotadas. O Coreto em frente, com muitas apresentações, e um brechó, um grande brechó ao ar livre. Então, eu acho que a Bento Quirino, observatório. Então, eu acho que a gente procurou trazer, foram mais de 60 atrações, sem dúvida, mais de 60 mil pessoas que a gente recebeu, e nenhuma ocorrência. Então, acho que todo mundo saiu na Virada com aquela sensação maravilhosa de que a cidade floresce através da cultura, e isso para a gente foi muito importante, né? Como a gente fincando o pé naquele espaço da estação, né? Na forma como a gente ocupou. Então, queria só assim fazer esse agradecimento, porque o apoio, a ida e o prestígio do público acreditando na Virada é a parte mais importante, porque a gente pode fazer todo o esforço e as pessoas não irem, né? E aí a gente não atinge o nosso objetivo. Então, eu queria falar sobre isso, e daí, oportunamente, voltar ao assunto. Esse assunto dos teatros é um assunto que a gente tem uma preocupação muito grande, é uma atividade que a gente acredita que é uma política pública que tem relevância, e eu acho que esse debate ele vai ser engrandecedor até para nortear algumas ações nossas e ouvir sempre o outro lado, né, de quem usa o espaço, e que a gente possa sempre evoluir a partir das discussões, né? Então, muito obrigada.
Alexandra, eu acho assim, se você quiser, já, ou você, ou o próprio Gabriel, falar um pouco da estrutura dos teatros na cidade, como que, um pouco traçando o cenário, inclusive, da estrutura desses equipamentos, da ocupação desses equipamentos, como que ela se dá, enfim, é importante para nós, né? Lembrando, né, quero lembrar a casa, que recentemente foi, inclusive, divulgado pelas mesmas redes que nós estamos transmitindo aqui, pela essa reunião da Comissão de Cultura, as redes, enfim, o site da Câmara Municipal também foi divulgado uma indicação de um parlamentar dessa casa, né, falando aí de estudos para a concessão desses teatros. Então, mediante esse debate apresentado pelo parlamentar, o vereador Paulo Gaspar, e também uma discussão realizada por alguns grupos, alguns movimentos sociais que querem pensar um pouco também a utilização desses espaços, nós decidimos, então, trazer o debate à Câmara Municipal, né, à Comissão de Cultura, e formar, de certa forma, uma opinião a respeito do tema. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Búfalo, que nos convidou como representante da Comissão Permanente de Cultura, a Alice Possani, que está aqui representando também o Conselho Municipal de Política Cultural. E a gente gostaria, então, de agradecer por participar desse debate, porque é de grande relevância para a gente pensar a cidade. Acho que quando a gente está falando de teatro, a gente tem que ter em mente que a gente não está tratando apenas de um espaço que as pessoas que vão para lazer ali à noite se interessam, mas uma cidade, uma sede de metrópole tem que ter a função teatro no seu tecido social, como parte dos equipamentos urbanos de uma grande cidade. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ter em mente, né? Da importância para a cidade como um todo, da região como um todo. A gente está aqui numa região que várias cidades não têm teatro, então o teatro público que existe aqui ele é referência para uma região muito grande. Então, aqui na cidade, a gente tem uma rede de teatros públicos e também é importante notar uma rede de teatros privados, de associações, de instituições e mesmo teatros comerciais que compõem uma rede aqui na cidade. Eu acho que quando a gente é questionado sobre teatro, todo mundo está querendo saber do principal, né, do maior, que aqui em Campinas é o Castro Mendes. Então, a gente tem uma ocupação lá o ano inteiro, a gente praticamente só não funciona de segunda e terça, porque é a folga dos funcionários, mas se a gente tivesse funcionários para esses dias, também estaria ocupado, né? A gente se desdobra, ali tem uma carga horária puxada, as montagens e desmontagens vão até de madrugada, né? Então, a gente tem ali ocupação durante toda a semana. A gente costuma fazer editais públicos para ocupar as datas. Então, a gente, no Teatro Castro Mendes, divide ali as nossas datas entre a orquestra, que é um corpo público, né? A orquestra municipal é pública e tem que ter o espaço para ensaiar e para se apresentar para a população, e também é um espaço onde circulam a produção local, a produção de outras cidades que vêm para aqui, para a nossa região. Então, é o lugar onde as pessoas têm acesso a essa produção de fora, que vem os musicais famosos, os teatros famosos, os stand-ups, e também onde a produção local consegue se colocar para o grande público. Por isso que a gente tem que fazer editais, porque a demanda por uso do teatro é sempre maior do que o número de datas disponíveis. Então, a gente faz o edital, porque antigamente chegava e ia agendando, e a gente estabeleceu o edital porque era uma forma de receber todo mundo para comparar ao mesmo tempo, poder estabelecer um critério único e garantir que não é quem chegou primeiro ou quem tem uma costa quente, mas um critério público de escolha. Então, a gente vem fazendo isso, né, para o Teatro Municipal Castro Mendes. No final do ano, a gente tem uma situação excepcional, que é um tipo de demanda que não ocorre somente em Campinas, ela ocorre praticamente em todas as cidades. A gente tem na cidade uma série de iniciativas de escolas de dança, escolas de teatro, escolas de arte, que desenvolvem uma produção com seus alunos, né?
e que ao fim do ano tendem, né, querem apresentar ao público o resultado do seu trabalho. Então, no final do ano, a gente tem uma demanda muito grande dos projetos culturais da cidade, né, das escolas de dança, escolas de arte e outras instituições que usam, por exemplo, a dança e o teatro como ferramenta terapêutica, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a Fundação Síndrome de Down, que ao longo do ano utiliza da arte e educação como instrumento terapêutico e que no final do ano, então, usa o teatro municipal para apresentação dessa produção que acontece na cidade. Então, é um período em que a gente tem que fazer ali um grande malabarismo, eu diria, né, um grande esforço para conseguir contemplar todos, encaixar todo mundo na agenda. Então, esse período não é feito por edital, mas feito ali por uma forma de tentar contemplar a todos, uma negociação de viabilidade com todos os interessados que se apresentam. Então, o que eu acho que é importante a gente ter em mente que quando a gente fala num teatro público, né, o Castro Mendes hoje ele está bem equipado, ele está funcionando, ele está em ordem. É lógico que se a gente for comparar, todo dia sai uma tecnologia nova, né? Então a gente sempre tem uma possibilidade de mais investimento, mas é um teatro que hoje tecnicamente atende. E quando a gente fala assim, né, financiamento do teatro, o teatro ele é público, por isso ele é financiado com orçamento público do município. As pessoas que usam também contribuem com uma porcentagem da sua bilheteria, 10%, 15%, dependendo do tipo, para o Fundo Municipal de Cultura, que é revertido para a manutenção do teatro. Mas é importantíssimo a gente deixar claro que esse recurso da porcentagem de bilheteria não paga o custo do teatro. O teatro ele é financiado pelo orçamento público porque uma cidade precisa ter um teatro, ou teatros no plural. Então, é fundamental que a cidade garanta um teatro como infraestrutura pública, da mesma forma que a cidade garante rua asfaltada, poste de iluminação pública, né? Que um país garante um porto para que as pessoas que produzem possam exportar sua mercadoria, da mesma forma tem que garantir um teatro público para que a produção local possa se apresentar. Então, não é possível a gente imaginar que o teatro vá fazer receita suficiente para manter aquela estrutura de funcionários e mesmo a estrutura de equipamentos de iluminação, de sonorização, porque são equipamentos que demandam um recurso muito grande e a gente sabe que a arte não funciona com critérios de mercado. A arte funciona porque ela é necessária e, por ser necessária, é que existe recurso público de edital, recurso público de fomento para as artes, e é isso que a gente tem que ter muito claro para iniciar uma discussão. Se a gente achar que mercado vai resolver a arte, a gente está falhando conceitualmente. Sabendo que a arte precisa de investimento público, é que todos os países fomentam, como a gente faz e busca fazer aqui no Brasil. Precisaria de mais? Sim, mas a gente sabe que já existe um sistema de financiamento das artes através dos editais públicos, através de recursos municipais e outras formas, e que esse sistema é necessário. Portanto, então, essa é a forma que trabalha o Castro Mendes. É importante aqui, para responder a pergunta que foi feita, mencionar que a gente tem na cidade também o Carlito Maia, que é um teatro infantil que fica no Bosque dos Jequitibás, a Concha Acústica, que também faz parte do sistema de teatros e auditórios, que fica lá no Taquaral. No Céu Esperança e Céu Florência, a gente tem um pequeno auditório, que é quase um teatro, que também faz parte do sistema, assim como no Maria Monteiro, que a gente tem lá uma sala bem equipadinha, que está em boas condições e que circula bastante produção cultural lá. Toda vez que a gente for pensar, é bom a gente sempre ter em mente que na cidade existe um sistema, né, um ecossistema de salas teatrais. Então é importante a gente lembrar do teatro privado que tem no Iguatemi, mas também é importante a gente lembrar que só em Barão Geraldo a gente tem cerca de 10 espaços teatrais onde as pessoas ensaiam, apresentam, onde tem, por exemplo, neste momento, nessa semana está acontecendo, tem Cena na Vila, em que todos os espaços culturais ali estão apresentando sua produção,
Então, todos os dias, teve segunda-feira, teve ontem, tem hoje circulação de espetáculo teatral e cultural em Barão Geraldo, porque é uma concentração muito grande de espaços na Vila Santa Isabel. Então, está todo mundo lá mobilizado e circulando uma produção muito grande. A gente tem também espaço de teatro no SESI, no SESC, na Sala dos Toninhos, que fica lá no complexo da Estação Cultura. A gente tem espaço lá no Parque Via Norte, com o Jorge do Cia Santa, tem o TAU. Então, a gente tem uma série de espaços da cidade, um pouco menores, mas que são espaços onde as pessoas ensaiam, passam todos os dias produzindo aquilo que depois o público vê só o resultado. Mas são espaços fundamentais que a gente tem na cidade, né? Onde tem cursos, ensaios, onde é produzido e depois chegam a público. Então, quando a gente fala do Teatro Castro Mendes, ele é a ponta de um iceberg que permite que a pessoa venha expor o seu trabalho para 760 pessoas a cada apresentação, né? E esse lugar grande permite a viabilidade de uma série de dezenas de espaços culturais que a gente tem na cidade. Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro que há a necessidade absoluta, conceitual, de que uma cidade, que é uma sede de metrópole, banque o seu teatro municipal, porque ele é uma infraestrutura tão importante quanto um aeroporto, um porto ou mesmo uma rua asfaltada. Bem, você gostaria de falar, Alexandra, sobre o Centro de Convivência ou você quer falar depois a respeito Pode ficar à vontade. Acho que a gente pode dar Tá, desde que então, a gente tenha um tempinho para dar uma satisfação. Não, de sem como dúvida. tá, acho que Não, é aproveitando, inclusive, me parece que está em processo de estruturação também no mesmo um espaço, né? E tem o espaço lá, o pequeno teatro de arena agora da Biblioteca Monteiro Lobato também, né? Então, passar a Alice para que ela possa fazer a sua intervenção. Isso. Estou? Sim. Muito obrigada, Paulo, pelo convite, Alexandra, Gabriel, pela conversa. Vou fazer uma fala seguindo um pouco nessa linha do Gabriel, que era por onde eu tinha pensado em fazer uma fala, diferenciando as funções e finalidades dos diferentes teatros que a gente tem na cidade. Então, como o Gabriel falou, a gente tem uma rede de teatros municipais, temos os teatros com caráter comercial, e há que se diferenciar, sobretudo na função, na finalidade que eles têm na cidade. Todos eles aí estão dentro do setor cultural, têm suas funções dentro da cultura, como um campo econômico importante, mas a finalidade é muito diferente do equipamento que tem esse caráter comercial, do equipamento que tem o caráter público e desses equipamentos que o Gabriel falou um pouquinho no final. Muito feliz de falar do Tem Cena. O Matula está ali à frente dessa retomada desse evento, então está sendo muito, muito, muito especial mesmo, muito emocionante retomar essa rede de pequenos teatros que estão nos territórios e que são privados, mas que fazem uma função pública. Então, o Gabriel já falou um pouco da função dos teatros municipais e da sua importância no acolhimento da produção local, e isso é fundamental. São nos teatros municipais que a produção local é acolhida, que tem uma transparência no critério. Isso do Castro Mendes ser por edital é uma conquista, que já tem uns bons anos, mas foi uma conquista, nem sempre foi assim. E aí a gente espera muito que a gente comece já a pensar como é que vai ser a ocupação do centro de convivência, que tem um histórico terrível de ocupação, de má gestão na ocupação, de pouca transparência, de centralização da programação em alguns poucos produtores culturais. Então, que a gente possa se espelhar no modelo que vem funcionando no Castro Mendes, para a gente pensar a ocupação e a composição da programação do Convivência quando ele estiver em condições. Além do acolhimento da produção local, que acho que o Gabriel falou bastante já, tem uma outra função bem importante dos teatros municipais, que é na articulação com as políticas estaduais. A Virada foi um exemplo que a Alexandra disse, mas não é a única. A gente tem um grande programa estadual que chega muito no interior, que é o PROAC Editais,
E Campinas é uma cidade que recebe muita programação cultural vinda dos editais do PROAC. E essa circulação, que vem por uma política cultural estadual, é acolhida nos teatros municipais também. Ela não é acolhida nos teatros com caráter comercial. Então, tem uma função também de articulação com as políticas públicas em outros níveis, para além do nível municipal, essa conversa com o nível estadual. Também fazia isso quando a gente tinha políticas públicas na esfera federal, mas, ultimamente, nos últimos anos, a gente não tem. Que possamos voltar a ter e que os teatros municipais possam também fazer essa articulação com políticas federais quando elas estiverem acontecendo. Então, destacar a importância então, dessas articulações com diferentes instâncias das políticas culturais. A questão do valor do ingresso, temos que falar disso, né? Os teatros com caráter comercial, eles têm a finalidade comercial, isso que Gabriel traz, de que existe uma produção que não se sustenta no mercado, é diferente quando você tem uma produção comercial que vai visar o lucro. Isso vai influenciar no valor do ingresso, precisa colocar os valores lá no alto para que isso seja viável. Então, é um tipo de programação com um tipo de valor do ingresso, e isso implica também no tipo de programação que vai ser acolhida. Então, a gente está falando de programações que estão muito mais ancoradas no que a gente chama de campo do entretenimento do que de uma produção cultural e artística crítica, que visa o desenvolvimento da linguagem artística como um todo. Que isso, né, esse desenvolvimento da linguagem artística vai acontecer nas produções que os teatros municipais e públicos acolhem. E aí, para falar também desses teatros pequenos, a gente tem uma rede de teatros pequenos na cidade de Campinas. E aí uma característica importante desses teatros é que eles estão nos territórios, então eles estão nos bairros e estabelecem uma relação com o território em que eles estão. Então, uma relação muito forte ali de exercício da cidadania cultural, da cultura como um direito. Esses espaços que criam relações nos seus territórios estão tendo uma função cidadã muito importante. São espaços de formação, como o Gabriel citou. Muitas vezes é ali que acontecem oficinas, cursos, que acabam sendo a entrada da criança, do jovem, no campo cultural, no campo das artes. É muito por esses pequenos teatros que estão nos territórios que acaba acontecendo esse primeiro contato. Então, eles têm uma função muito, muito importante. Também acolhem algumas produções locais, claro que com demandas técnicas muito miúdas, porque quando a gente fala de teatro pequeno, é pequeno mesmo, é 30 lugares, 40 lugares, 50, 60. Então, não tem a possibilidade de se sustentar com a bilheteria, mas fazem essa função de formação, de convívio, sobretudo, né? E de acolhimento dos processos de criação. Campinas é uma cidade muito conhecida pela sua produção artística e cultural, e aonde que essa produção é fomentada, é gestada, são nesses espaços pequenos, nesses teatros menores que estão nos bairros e que muitas vezes são gestados por coletivos teatrais e que têm essa relação de pertencimento aí com a cidade e com o território. Também muito diferente desses teatros mais comerciais, que às vezes tem uma gestão que inclusive nem é da cidade. Às vezes nem é nem do Estado. Né? Tem um desses teatros que foi gestado durante muitos anos por uma produtora carioca. Então, que desconhece o território. E está tudo bem, né? Se a gente entender que são funções diferentes, espaços diferentes, e que estão ocupando aí, importâncias diferentes dentro da cultura como um setor econômico, cidadão, simbólico, com várias características. Então, acho que é isso para a gente conversar. Bem, então, tendo feito essa primeira rodada aqui, já começam a ficar algumas questões aqui, inclusive para que a comissão depois possa encaminhar ou manter na memória das suas atividades aqui e poder pautar no futuro. Lembrando que nós estamos transmitindo aqui, né, pela TV Câmara, pelas redes sociais, e isso tudo fica gravado. Então, o que me parece aqui que já ganhou um formato aqui, essa ideia de que não há como não ter o financiamento público para que possa, inclusive, essas salas se manterem, né, não só os públicos, mas aqueles que cumprem a função social, aquela que cumpre a função pública no território, muito bem destacado aqui pela Alice. Então, nós já vamos
formando uma certa opinião em torno disso. Uma outra questão que me ocorreu, e não poderia deixar de lembrar, que nós estamos aqui, né, numa sala de teatro adaptada para uso da Câmara Municipal de Campinas, mas que não estava sendo utilizada, e recentemente a Secretaria Municipal de Educação comprou esse prédio, comprou o prédio aqui em frente, e também a ideia que depois, com o retorno da Câmara Municipal para sua casa, né, depois da reforma, nós possamos também ter esse espaço. E aí demanda uma articulação da Secretaria de Cultura com a própria Secretaria de Educação, enfim. Me lembrei nessa linha também o Teatro do Colégio Culto à Ciência, que foi reformado, eu não sei exatamente como que está o funcionamento, mas há de se ter uma relação da própria Secretaria de Cultura de Campinas. Então, eu queria ver, a gente foi lembrando aqui de alguns dos espaços, eu queria ter uma noção, há um mapa, Alexandra, Gabriel, da presença de todas essas salas no território. Eu lembro, agora, lembrando de escolas, eu lembro de outra. Lá no Bentão, onde eu sou professor, também tem uma sala de teatro. Aqui no Colégio Carlos Gomes, os colégios mais antigos possuem essas salas também, que não necessariamente há uma política de articulação para uso, né? Nós, por exemplo, lá, eventos muito restritos à escola, a própria escola, a própria unidade, ou as nossas reuniões, mas nada que possa articular, inclusive, a utilização desses espaços. Acho que nós podemos, inclusive, nos debruçar em pensar isso, porque aumenta a rede, né, o potencial da própria cidade. E queria também ouvir, a Alexandra já se comprometeu a falar um pouco do centro de convivência, que nós estamos quase no final da primeira fase e vamos precisar de estruturas para a segunda fase. Já alerto aqui, é um debate frequentemente que se realiza na casa das emendas parlamentares aqui ao orçamento federal. Falo aqui das emendas, aquelas que os parlamentares podem destinar, que tem a ver com o rito normal, vamos dizer assim, e legal dessas emendas. Então, pode ser uma boa, a gente ter uma noção disso, pode ser um instrumento importante para poder ajudar, né, os vereadores a captarem, a buscarem esses recursos, para quem sabe nós tenhamos o mais rápido possível o centro de convivência em funcionamento, né? É verdade. Então, Paulo, eu vou só mencionar, antes de entrar no centro de convivência, alguns detalhes. Por exemplo, aqui o Teatro Bento Quirino, essa articulação já foi feita antes quando estava sendo negociada a compra. Nossa equipe técnica, até porque eles não têm a expertise para administrar o teatro, então já tinha sido articulado, né, até antes da negociação para a Câmara vir para cá, de que quando esse teatro fosse feita a obra, que ele seria usado durante o período letivo, né, possivelmente de manhã e até o início da tarde, ele seria para formação dentro daquela escola integral, né, com esse propósito, até de fazer um chamamento para que as escolas tenham formações de teatro, né, tenham isso como um valor, e que a gente administraria a agenda daqui em todos os espaços vagos, o que a gente acha muito importante. A gente tem que ter essa articulação. A gente hoje tem procurado se aproximar, estivemos no SESC outro dia, a gente precisa estar mais junto com esses teatros que têm essa mesma função de acolher o SESC. O SESC, eles têm uma função também de acolher esses chamamentos, né, esses PROACs e tudo mais, mas a gente precisa estar integrado, porque eles têm características diferentes. Eles têm um teatro de 150 lugares, a gente tem o Maria Monteiro, que é perto disso, aqui é maior, então ele vai ter uma capacidade muito boa de trazer para o centro um espaço.
Então, eu acho que tem isso. A questão do mapeamento, ele é um desafio eterno da cultura. E a gente sabe porque a gente discute todo o tempo a questão do mapa cultural. Só fazendo uma lembrança, existia dentro da Secretaria do Ministério da Cultura um mapa cultural que as cidades abasteciam com os seus dados. Então, o ideal é sempre você ter uma plataforma única onde você consegue cadastrar os espaços atrelados à manifestação, porque você tem todas as formas de cadastramento. Infelizmente, ela é uma plataforma aberta, que não foi atualizada, e o que aconteceu durante a Aldir Blanc foi o grande desafio que todos os municípios tiveram, como fazer o mapeamento do que seria, então, entregue em incentivos, então, entregue dentro da lei, e volta agora com a questão do outro. Então, nós já formamos um grupo de trabalho dentro do Conselho Municipal que nos cobra corretamente para que a gente dê uma solução. No ano passado, foi feito um seminário que a gente chama Cartografia Cultural, que é justamente como é que a gente faz entender no território todas as manifestações, e a gente estudou, através de várias apresentações, como é que as cidades, porque isso não é um dilema de Campinas, é um dilema nacional. Algumas cidades desenvolveram ferramentas próprias, e a gente tem que entender como é que é a nossa forma. Então, hoje a gente está tentando dar uma solução interna para poder fazer frente ao Aldir Blanc e à Lei Paulo Gustavo, para que a gente não deixe de fazer isso, porque é o grande momento do mapeamento. Só lembrando que o FIC também foi um momento importante de mapeamento da comunidade artística, dos fazedores, porque a gente, pela primeira vez, conseguiu contemplar mais de 1.180, com aquela lei que vocês, né, aprovaram, ou seja, que ela era temporária, usando o recurso do FIC como uma forma de premiação. A gente fez um grande mapeamento dos fazedores de cultura em todos os aspectos, que o FIC nunca conseguiu tanta penetração, né? A gente tinha, acho que a gente contemplava aí 80, 90, 100, mas tinham 300 inscritos. E esse a gente teve 1.500 inscritos, e 1.500, 1.400 inscritos, e realmente contemplou todo mundo que estava de acordo, e foi muito importante. E eu acho que isso é o grande movimento que faz a diferença, a gente ter esse mapeamento. Isso é uma coisa que a gente tem perseguido, e o Conselho é um objeto de nos cobrar, e está correto. Todo mundo sabe que o Conselho de Política Cultural, ele é um balizador da política pública, porque ele é deliberativo, e isso é importante, Paulo, ele é deliberativo quanto ao Plano Municipal de Cultura, que a gente quer se ater muito a essa política pública que esteja alinhada com aquilo que foi decidido e votado nessa casa, quanto à política cultural, né? Então, a gente tem que sempre encaixar as nossas ações para que ela esteja alinhada com a política aprovada, a política pública. Falando sobre o Centro de Convivência, eu confesso, quando eu assumi a secretaria, para mim era um grande limbo assim, de informação, porque eu, como sociedade, eu estava na prefeitura, dentro da diretoria de turismo, mas eu confesso que não chegava para mim informações suficientes, mesmo estando numa secretaria até parceira da cultura, informações suficientes do projeto e de como ele estava sendo executado. Então, quando eu assumi, foi um grande esforço para entender onde estávamos com esse projeto. Ele é um projeto captado pela Secretaria de Cultura, porém ele é gerido pela Secretaria de Infraestrutura, que gere todas as obras. E aí, uma das coisas que a gente resolveu fazer, a partir desse momento que a gente entrou, é dar uma abertura para que fossem feitas visitações na obra, porque as pessoas chegavam para a gente e diziam: a obra está acontecendo, porque fica aquele tapume e ninguém tem noção do que está acontecendo lá dentro. E, a partir daí, a gente começou a convidar os grupos. Então, primeiro o Conselho de Política, aqui essa casa, os músicos da Orquestra Sinfônica, e fizemos diversas visitas técnicas. E aí as pessoas perceberam que, de fato, a obra estava caminhando. Esse início
por uma particularidade da questão da captação dos recursos, que eram na ordem de 40 milhões, 40 e poucos milhões, o total da obra, ela não foi entregue ao município em licitação, né, com a possibilidade de licitação, o montante total. Então, houve uma primeira licitação que se trata da obra física. Então, foi, por exemplo, descer 13 metros no lençol freático para garantir o fosso, que é tão... Todo mundo pergunta, tem fosso nesse teatro? Tem fosso no teatro. Então, para garantir isso, fazer toda a drenagem da água que estava com esse fosso todo alagado, fazer todo o mapeamento da onde era a questão do teatro de arena, que fazia, né, ele vazava infiltrava, muito obrigado, dentro da sala de teatro. Então, toda essa parte da impermeabilização do teatro de arena e a obra inteira física do teatro centro de convivência, né, do teatro interno, a sala de exposições e tudo, está contemplado nessa primeira etapa, que foi orçada em licitação em cerca de 17 milhões. Esse recurso já está sendo todo pago e tudo mais, e a obra deve ser concluída entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem. Outra coisa muito importante, quando da visita do Conselho de Política Cultural, nós recebemos vários comentários, porque a gente convidou, né, foi uma comissão que participou, que queria entender qual era a tecnologia que seria usada de cenotécnica, iluminotécnica, cenografia e tudo isso. E a gente não estava com esse projeto em mãos, e foram feitos vários comentários. Então, a gente entendeu que também era necessário dar transparência ao projeto. Então, nós fizemos um evento convidando toda a comunidade cultural lá no Salão Vermelho. Trouxemos o escritório de arquitetura que desenvolveu lá em 2015 o projeto, e ele foi depois disponibilizado, e ele está ainda em período de consulta, acredito que ela encerra agora em setembro, para que todo mundo entendesse o que está sendo, porque ele vai ter que ser feita uma atualização. Ele foi lá feito em 2015 esse projeto. Agora, em setembro, ele vai ser contratada, né, a atualização desse projeto, e ele tem que incorporar a contribuição de quem vai usar esse espaço. Então, a orquestra tem um olhar sobre esse espaço, a área de artes cênicas tem um olhar sobre esse espaço, a dança tem um olhar sobre esse espaço, a orquestra sinfônica tem outro olhar, e todos, então, foram convidados para fazer esse movimento. Todas essas contribuições estão sendo coletadas, a gente vai fazer uma última chamada avisando que é o último momento, e aí poder incorporar essas contribuições no projeto. A ideia é licitar essa segunda etapa. A gente está tentando fazer com que ele já seja licitado esse ano, mas depende, de fato, do recurso do Estado, e o fato de estar em eleições, isso dificulta muito, né, a transferência agora impossível de recursos, mas estando com o projeto atualizado, você já pode realizar e ir trabalhando nessas emendas que vão ajudar para o orçamento que vai compor a segunda etapa, que deve estar em torno de 25 milhões. Eu acho que a grande importância é que ele se transforma num teatro de ponta, né, um teatro com toda a tecnologia. Nós convidamos também o pessoal das artes visuais, porque ele tem uma área de expositiva, e essa área expositiva hoje tem um olhar muito diferente do que era antes, né, ou como é o olhar do MAC, por exemplo. A área expositiva ela tem que ter outra dinâmica, e tudo isso estará contemplado, e a gente espera entregar, de fato, o teatro, não só como uma nova alternativa, mas principalmente nesse período que decorrer da licitação até a entrega do teatro, que a gente possa, né, Alice, fazer o estudo dos usos desse teatro, porque a gente não imagina fazer diferente do que é hoje essa transparência de editais, porque eu acho que é o que é esperado, né? Que ele é um teatro que vai ser incorporado dentro da política que hoje a gente faz com Castro Mendes, com Maria Monteiro, que ele vai ser feito da mesma maneira.
Então, eu acho que mais ou menos esclarece um pouco assim as nossas preocupações, mas principalmente dizer que a gente está sendo monitorado pelo Conselho de Política Cultural nesse sentido. É o papel deles fiscalizar, deliberar sobre as ações da política pública, e eu acho que a gente tem dado conta de trazer essa, por exemplo, essa questão de conhecer o projeto foi uma demanda que surgiu numa das reuniões para que a gente pudesse ter a contribuição. Não adianta nada a gente entregar um teatro com toda a tecnologia e aí falar, nossa, por que não está contemplado isso? Durante a visita a gente percebeu isso, tinham muitas contribuições que podiam ser dadas e agora oficialmente serão incorporadas ao projeto que vai ser refeito, Ele pega aquele projeto de 2015 e atualiza para os tempos atuais, com novos equipamentos que tenham surgido e também com as novas contribuições. Acho que é isso. Bem, agradeço, Alexandra. Vamos tentar encaminhar aqui, então, da seguinte maneira, Eu queria consultar se a representante aqui da Paola Miguel, a Camila Queiroz, se ela quer fazer algum pronunciamento. Não, declinou. Bem, antes de eu passar, então, para uma última rodada, para o convidado e convidadas, eu já vou levantar aqui algumas questões que me parecem aqui, que acho que nós temos que deixar, não só na pauta, mas como opinião aqui, como acúmulo, para que a Câmara Municipal se debruce. Então, me parece que, pelo que nós ouvimos, essa proposta que sugere a concessão dos teatros na cidade de Campinas, que ela não deve prosperar. É lógico, é legítimo que todos os parlamentares aqui apresentem as suas indicações, esse é o instrumento que nós utilizamos para colocar na pauta ou para fazer alguma solicitação ao Executivo, isso é legítimo que seja encaminhado, mas fica muito bem fundamentado que esse não é o caminho para que a cidade de Campinas tenha uma melhor ocupação, melhor estrutura dos espaços aqui. Então, essa é uma primeira questão. A segunda, como a própria Alexandra citou e os demais convidados, e convidada, sempre aqui essa comissão ela tem se dedicado a fortalecer essa opinião do Conselho Municipal de Política Cultural, porque, de certa forma, os nossos mandatos passam, daqui a pouco há outros parlamentares, outras visões, outra comissão de cultura, talvez traga essa forma, talvez não. Também as representações no Conselho passam, mas o Conselho fica, o governo, inclusive, passa, e o Conselho de Política Cultural vai ficar, e é ele que precisa ser empoderado, fortalecido, e porque é ele que vai pensar esse futuro, vai avaliar o presente, vai brigar também, vai dar as cotoveladas, mas vai pensar o futuro. Então, sempre o fortalecimento do Conselho Municipal de Política Cultural. Há aqui, pelas abordagens, muitas sugestões, muitas dicas para quem queira ouvir, tanto para que nós possamos pensar daqui a pouco o orçamento impositivo dessa casa, onde nós vamos ter essa participação no orçamento municipal, como no diálogo com os nossos parlamentares aí nas outras casas legislativas e com os próprios programas governamentais para a captação de recursos. Está aqui, por exemplo, na fala da Alexandra, a necessidade de nós captarmos pelo menos mais 25 milhões para a conclusão do centro de convivência. Nós podemos apoiar nessa tarefa, ou, por exemplo, um programa que garanta recursos de manutenção, que garanta recursos para manter em pé as pequenas salas de
de teatro que nós temos na cidade. Então, isso também fica como questões para a gente pensar no futuro. E aí, eu acho que aí nós podemos aqui, ao final, passar essas informações como uma pequena sala que está nos assistindo e não compõe essa rede ainda, ou uma escola que tem uma sala de teatro lá e queira cadastrá-la nessa plataforma aberta, onde que deve acessar, como deve fazer, o que deve acompanhar, enfim, para poder realizar isso. Bom, e finalmente, eu queria só aqui trazer um dos aspectos da nossa última reunião, que foi a quinta reunião, foi isso, foi aqui, essa foi a nossa quinta reunião ordinária da comissão esse ano. Nós trouxemos aqui uma exposição dos encaminhamentos realizados no primeiro congresso do audiovisual. Entre as sugestões que saíram dali foi a necessidade de nós pensarmos uma sala pública de exibição aqui da nossa produção audiovisual na cidade. Eu gostaria, assim, nas considerações finais, é evidente não uma resposta definitiva, mas como que isso tem sido tratado nessa pauta, né, à medida que nós estamos pensando aqui. Eu sei que teatro é um equipamento, é uma política, a sala de exibição é uma outra, né, mas eu queria ver se nós temos algo a dizer a respeito disso, e aí eu já passo para vocês e vocês falem a respeito disso à vontade, e depois já façam as considerações finais, e nós vamos cumprir aqui aquele acordo que nós fizemos por conta dos nossos compromissos. Tá bom? Eu queria destacar duas coisas: a questão da sala pública. A gente, inclusive, na virada, talvez por falha minha, eu comentei de muitas atrações, mas uma delas foi a mostra curta, que foi a reabertura da Sala Glauber Rocha, que foi durante a virada, literalmente virou a madrugada com essa mostra curta que foi organizada no MIS. Então, o MIS foi uma dos locais também que a gente recebeu. Inclusive, o MIS, é importante dizer, nós acabamos de ser autorizados pelo IFAM, que ele é tombado, né? Pelo IFAM também, para fazer a remoção daquela pichação, que é muito triste, né? Mas da pichação. Então, ele vai passar por uma obra de elétrica, com algumas remodelações, mas já na virada a gente percebeu a possibilidade, que foi quando a gente voltou a ocupar a Sala Glauber Rocha, que foi uma alegria, assim, a gente percebeu que o mercado queria mesmo, então ela foi retomada aí. A outra coisa que eu queria só lembrar, quando você fala do Conselho de Política Cultural, é que a gente está em ano de eleição dos novos conselheiros, que até foi uma falha minha, e lembrar isso, a gente é muito demandado por muitas pessoas que vêm à nossa secretaria cobrar políticas públicas, mas que não se dispõem a cobrar no formato correto, que é através da representação da sociedade civil organizada. E nós, ainda assim, recebemos, mas a gente entende que a melhor forma para qualquer pessoa que está nos ouvindo, que é um fazedor de cultura de qualquer uma das áreas, é ter a sua representação garantida nessas eleições, que acontecem agora, né? Se eu não me engano, a data final é outubro. Depois acho que a gente pode dar uma olhada aqui. Eu vou olhar aqui no grupo. Mas, então, é muito importante que quem deseja fazer parte da política cultural, porque, de fato, o Conselho delibera sobre esse Plano Municipal de Cultura, é importante que venha agregar, né? Porque eu acho que é difícil, a gente não pode fazer essa discussão
no tapetão, né? Fazer por fora. Então, eu acho que isso é muito importante. E se a gente se sente pressionado, isso é parte do jogo, isso é parte do papel do Conselho de Política Cultural, e é nosso papel ouvir a sociedade civil. Então, com todas as cobranças, a gente entende que é a forma que dá o norte do nosso trabalho, seja sobre pressão ou seja em coisas que a gente até concorda que tem que ser. Quer dizer, o conselho ele valida aquilo que tem que ser feito. Então, sempre para a gente é importante. Então, a gente convida para que quem quer fazer parte da solução faça parte dessas eleições do conselho. E aí, só para finalizar, dizer que a gente tem toda a disposição. Hoje, a gente tem um comitê interno que está estudando, não só formado pelos nossos servidores, mas também pelo Conselho, estudando a forma que a gente vai fazer todos esses cadastramentos. Então, a gente recomenda que quem hoje já queira fazer o cadastramento, a gente já está recebendo, já pode receber. Eu sugiro que envie até para o gabinete.cultura@campinas.sp.gov.br, porque posteriormente, quando for entendido o formato que vai ser feito o cadastramento, ele vai ser uma plataforma de autopreenchimento, quer dizer, que todo mundo poderá dar a sua contribuição, e nós faremos também o cadastramento daquelas pessoas que não têm facilidade. A gente sempre cria mecanismos. Então, eu acho que a gente quer deixar as portas abertas, porque esse circuito ele também tem que se fortalecer, né? Nosso papel também é fortalecer esses espaços para que eles tenham a sobrevivência. E eu acho que a gente tem que depois descobrir de que maneira que a gente ajuda esses espaços a fazerem o seu papel, né? Cada um nessa articulação ter o seu papel. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Alexandre, já passo ao Gabriel e depois à Alice. Bom, eu acho que é sempre importante a gente participar aqui do debate. Eu acho que a gente teria sempre muito assunto para falar aqui. A gente tem algumas fontes para trazer para o debate, né? Quando a gente fala de hábitos de consumo do teatro, né? Hábitos das pessoas irem ao teatro, tem uma pesquisa recente, foi logo antes da pandemia, feito pelo J. Leiva, que é um instituto de pesquisa que já tem uma série de publicações sobre hábitos de consumo cultural. E aí, no ano de 2018, eles fizeram uma pesquisa extensa sobre teatro na cidade de São Paulo. Então, serve como uma referência para a gente pensar em Campinas, né? Porque São Paulo tem algumas características parecidas com a gente, né? Então, eles, ao longo de um ano, pesquisaram as 15.348 peças que foram apresentadas em São Paulo, em 277 espaços, e ali eles conseguem ter um raio-x de quantas foram financiadas por recursos públicos, quantos circularam em espaços como CELS, SESC, espaços estaduais, enfim, dá para a gente ter uma noção, né? Só para dar um resumo aqui, um spoiler da pesquisa, 80% dessas peças ocorreram ou em espaço público, ou com financiamento público de edital, ou com recurso, por exemplo, contratação do SESC ou prefeitura. Então, para a gente entender como é que funciona toda a cadeia produtiva, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, é fácil buscar na internet, jleiva.com.br, e ali dá para fazer o download dessa pesquisa sobre teatro, ou sobre aquela que é mais ampla, sobre hábitos de consumos culturais dos paulistas, que tem por município, por área, por escolaridade, por gênero, enfim, dá para entender muito sobre como é que funciona o setor. E eu acho que isso é importante a gente trazer para o debate. Né, da mesma forma que é fundamental, quando a gente abre um debate sobre a forma de gestão dessa infraestrutura pública, a gente trazer uma discussão qualificada, porque a gente sabe que OS, quando a gente fala OS, traz um grande receio, talvez pela falta de transparência em algumas experiências que a gente tem de OS. Só que a gente também tem algumas experiências de OS que são exitosas. Por exemplo, quando a gente olha o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, ele foi feito como investimento em pesquisa pelo mesmo formato de OS.
Então, a gente tem, do governo federal, uma história de alguns equipamentos públicos que são feitos a gerência por meio de OS. A gente também tem algumas experiências ruins, né? A Alice citou aqui o caso do Teatro Estadual de Araras, que talvez não tenha uma avaliação positiva. Mas eu acho que, para a gente abrir uma discussão dessa, a gente tem que primeiro levantar o que é, em que caso serviria, qual é o objetivo ao fazer uma proposta, e aí a gente pode construir uma discussão qualificada sobre o que serve e o que não serve no caso específico aqui de Campinas. Então, eu acho que, antes da gente colocar uma proposta, a gente tem que entender, hoje em Campinas, o que nós precisamos. No Castro Mendes, a gente está precisando mudar o modelo, né? A questão é o centro de convivência. Qual é a questão que a gente está querendo levantar para o centro de convivência? Eu acho que a Alice fez aqui uma questão que é fundamental, né? Como que vai ser a escolha da programação. Talvez para quem produza, essa seja a questão principal hoje, é a gente saber como é que vai ser a governança, a gestão pública ali, né? A transparência. Se há outras questões também, eu acho que é saudável que a gente coloque na mesa, mas acho que tem que estar muito claro qual o objetivo da proposta feita, qual é o problema e se ele é o prioritário na discussão pública hoje. Obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Já passo a Alice, então. Eu acho que o que a gente nunca pode perder é a dimensão pública. Então, de que maneira que vai ser assegurada essa dimensão pública? E a gente tem, na área da cultura, depois você me diz, tem alguma experiência positiva de OS, Gabriel? Eu acho que a grande maioria na nossa área, elas pecam por uma falta de transparência, por um sucateamento da contratação dos profissionais. Então, tem uma série de problemas muito, muito graves. Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente está num momento em que a gente, às vezes, tem que sair em defesa da função pública do teatro, dos teatros públicos, né? E aí a gente esquece de falar de algumas... Também tem dificuldades, tem desafios profundos que a gente precisa olhar. E vou conectar isso com a fala da Alexandra sobre o convivência, como foi importante que as pessoas do setor cultural que vão usar o espaço puderam fazer essas visitas técnicas. E foi super importante que elas foram ouvidas, deram sugestões. Existe um conhecimento muito especializado quando a gente fala da manutenção e do uso de um equipamento teatral, dos teatros. E essa é uma fragilidade. A gente tem uma defasagem muito grande de funcionários e servidores públicos para fazer a manutenção e o cuidado de toda essa rede de teatros municipais, especialmente. E acho que isso é uma coisa bem importante da gente sempre lembrar. É uma disputa de orçamento, a cultura tenta fazer essa gestão com um orçamento dentro da cidade que é mínimo, servidores é um problema em todas as áreas, todo mundo está precisando de funcionário, então a gente tem que entrar nessa disputa para que a gente possa ter funcionários qualificados e com o know-how necessário para fazer a gestão, a manutenção, o cuidado de um equipamento como o Castro Mendes, por exemplo, que é uma tristeza, toda aquela estrutura, tudo aquilo e a defasagem de funcionários que foram se aposentando, que não tem, e aí isso prejudica, além de prejudicar o uso cotidiano, isso também acaba gerando uma deterioração do equipamento público, porque aí você não tem manutenção, cada vez que você chega lá tem menos refletor que funciona, então a ausência de funcionários ela prejudica não só o uso cotidiano, como também vai gerando essa deterioração da estrutura que está ali. E acho que quando a gente fala dos teatros, esse é um ponto importante. Entrar nessa disputa para que a gente tenha servidores, tenha funcionários contratados, com o know-how necessário. Não é um serviço de eletricista que você precisa para conhecer a parte elétrica de um teatro, para fazer iluminação de teatro. Então, é um conhecimento especializado e é muito importante, tem uma lacuna tremenda nisso, né? Se é para falar de orçamentos e de estrutura, que a gente possa... Os servidores que estão no conselho com a gente nesse momento, né, o conselho atual, ele tem a presença de servidores, relatam muito essa dificuldade, o quanto toda essa gestão é feita por um mínimo de pessoal, e quem usa o teatro também vê isso. O que a Secretaria tem feito para tentar suprir isso é terceirizar.
em muitos momentos, né? É uma terceirização que resolve ali o uso do evento, mas não resolve a manutenção cotidiana necessária, né? Então, só que não queria que a gente encerrasse sem falar desse tema, que é muito importante quando a gente fala dos teatros municipais, especialmente, né? Que é a lacuna com relação ao quadro de funcionários. Bem, obrigado. Então, Alice, eu quero agradecer aqui, então, a secretária Alexandra Caprioli, o diretor Gabriel Rapace, o diretor de Cultura, né, da Secretaria de Cultura, e a Alice Possani, que é atriz, diretora e professora de teatro. Então, nós fizemos aqui essa conversa hoje com o tema Direito à Diversidade Cultural. Teatros municipais perdem espaço nos territórios, que foi levantado aqui como tema, né, a partir nessa 6ª reunião ordinária da Comissão de Cultura. Quero dizer aqui que esse estudo apresentado pelo Gabriel, da J. Leiva, me parece bem relevante. Talvez nós possamos aqui disponibilizar também nos nossos sites, que aí, para que as pessoas possam ter acesso, né, nas nossas redes. Dizer que a comissão ela segue à disposição, inclusive nesse momento, de nós aprofundarmos o debate de uso do centro de convivência, assim como nós vamos nos envolver também em provocar aqui para a captação desses recursos. Consideramos aqui o que a Alice traz como muito relevante, e vou usar aqui, inclusive, um exemplo que nós já trouxemos outras vezes, que nós discutíamos aqui há pouco aquela ideia da transição da Orquestra Sinfônica de Campinas lá nos anos 70, em um artigo aqui garimpado pela Luciana Martins, que trabalha comigo e articula aqui a questão da Comissão de Cultura, né, que falava de uma proposta parlamentar que foi rechaçada por Campinas, que era da extinção da orquestra. E o vereador, à época, ele foi derrotado na sua proposta, mas tem um dado interessante lá, que só a Orquestra Sinfônica tinha 3% do orçamento da cidade. Então, nós precisamos ampliar. É evidente que todas as demandas sociais, elas foram ampliadas, né? Mas nós precisamos voltar a pensar a cultura com uma estrutura pública, enfim, né, e humana, inclusive, que dê retaguarda para coisas como a virada cultural que ocorreu há pouco e outros eventos que vão ocorrer e estão ocorrendo na cidade, né? Então, essa questão do orçamento público é bem relevante, e nós precisamos fazer essa disputa e queremos nos comprometer com isso, né, para garantir essa política pública de Estado mesmo para a cultura. Então é isso, agradeço novamente a participação de todos e declaro aqui encerrada essa 6ª reunião da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, agradecendo a equipe da TV Câmara, apoio às comissões e trabalhadores aqui do teatro, trabalhadores, tá bom? Encerramos mais esta transmissão ao vivo, direto do Teatro Bento Quirino, pela TV Câmara Campinas. Se você perdeu essa transmissão, eu convido você a ir no YouTube da TV Câmara Campinas e acessar todo o debate que foi feito lá, desta que foi a 6ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura. Nossa programação continua e eu espero que vocês fiquem com a gente. TV Câmara, Campinas.